Hoje vamos falar sobre a síndrome metabólica. A doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista, está com a gente. Seja bem-vinda, Maitê. Obrigada, Kátia. Vamos começar já explicando o que é essa síndrome metabólica? Então, a síndrome metabólica é um conjunto de fatores de doenças que, agregadas, podem aumentar o risco da pessoa ter uma mortalidade ou infarto ou derrame. Então, pessoas que têm um conjunto de características, elas vão aumentar a mortalidade 2 vezes a mais do que as pessoas que não têm e infartar às vezes 3 vezes a mais. E que características são essas? Aumento de cintura abdominal. Então, aquela história que a gente tem que medir direitinho. Homens acima de 92? Então, isso é difícil falar porque tem 4 critérios. Mas assim, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a gente tem critério 80 mulher e 94 homem. 80 mulher? É pouco, né? Esse, na verdade, esse não é o brasileiro, esse é o do IDF. O do brasileiro é um pouquinho mais bonitinho. Ele fala assim, Kátia, 88 mulher e 102 homem. Mas uma diferença grande, hein? 8 centímetros de circunferência, gente, dá um tanto assim. Isso aqui pra... circunferência de gordura é muita gordura, hein? Então, pra gente ter na cabeça, entre 80 e 88 mulher, entre 94 e 102 homem. Outro critério, ter hipertensão, aumento da pressão arterial. Então, de 135 para 80, se tiver mais do que isso. Outro critério, colesterol, mas não leva em conta o colesterol ruim, e sim o HDL, o bom. O bom? Porque o HDL interfere em atividade física, uma parte cardiológica. O LDL é mais entupimento. Então, mulheres que têm um HDL menor que 50 e homem, HDL menor que 40, também entra nesse critério. Então, cada uma dessas situações que eu vou fazendo um xizinho, que eu tenho esses problemas, eu já vou dando um passo para ter problemas de saúde sérios no futuro, né? Então, são 5 critérios, que ainda falta: a glicose alterada, o açúcar e triglicérides ao maior que 150. Se de 5 fatores você tiver 3, você já é classificado como um paciente com síndrome metabólica. Agora vamos desmistificar isso tudo. Aqui foi só um resuminho para a gente entender o que é essa síndrome. Mas no Mito e Verdade a gente já vai vendo, você pode também aproveitar e mandar suas perguntas, tá? Vamos ver o primeiro deles? A síndrome metabólica tem como base resistir à ação da insulina. Verdade. Verdade? Parece complicado isso, né? Mas eu vou tentar simplificar aqui, Kátia. Quando a gente come ou doce ou carboidrato, pão, arroz, batata, massa, que 32% vira açúcar, o pâncreas tem que produzir insulina. O que é a insulina? Eu falo que é uma chave que vai na célula, abre o gancho e o açúcar entra. Então, se produziu insulina em excesso, comeu o que em excesso? Açúcar em excesso. E aí... Ou carboidrato que se transformou em açúcar, né? Exatamente, o que engana algumas pessoas. Insulina em excesso no sangue, ele é anabólico e ele interfere em vários receptores que fazem mal para a saúde. Aumenta o risco de você ter câncer, o risco de você ter infarto, derrame, gordura de fígado. Então, por isso que resistência insulínica é o que sobrou no sangue, vai atuar em outros receptores que faz mal. Então, vai acabar fazendo mal porque ficou em excesso no corpo, né? E sem falar que sobrecarregou o pâncreas, amanhã esse pâncreas, com o passar dos anos, também não vai conseguindo mais ter aquela agilidade que tinha no passado, né? Exatamente. Quem sobrecarrega o pâncreas vai ter diabetes no futuro. Então... Porque se ele está programado para trabalhar 8 horas por dia, você faz ele trabalhar 18 horas por dia, ele vai cansar antes do tempo, vai se aposentar e você vai ser diabético. E se ele se aposenta, a gente literalmente fica com diabetes e aí a maior parte das pessoas nem sabe que tem diabetes, quando vem já tem uma complicação severa na saúde, né? Por isso que é importante, quem tem história de diabéticos na família, história de colesterol, de hipertensão, cintura abdominal elevada, fazer pelo menos uma vez por ano exame de sangue, porque você pega uma prevenção antes de acontecer um diabetes de verdade. Numa pequena oscilação a gente já está atento, né? Sim. Vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos ver qual é o próximo? Fatores genéticos não contribuem com esse distúrbio. Isso daí é verdade ou mito? Eu acho que é mito. Por quê? A gente sabe que diabetes tem o fator hereditário, a gente sabe que hipertensão também tem o fator hereditário. Então, está comprovado que pacientes que têm na família síndrome metabólica também têm um risco maior. E também outra coisa, conforme vai passando o tempo, vai aumentando o risco da síndrome metabólica. Óbvio, as células vão ficando devagar, vão envelhecendo. Né? E aí todo o trabalho celular vai morrendo. E aí você consegue o quê? Com que o corpo não metabolize direito e você aumenta a resistência insulínica que leva à síndrome metabólica. Então tem que ficar atento também. Mais do que outras pessoas, né?
Quem tem diabético na família, Kátia, é assim, é imprescindível melhorar já a dieta desde cedo, evitar acúmulo de gordura na barriga, tá? E isso é muito diferente de emagrecer, porque um magro barrigudo, ele infarta mais do que a pessoa obesa por inteiro. Porque o gordinho, o rolicinho, né? E principalmente a diabetes tipo 2, né? Que é aquela que dá depois dos 50, 60 anos, né? Então, tem gente que faz dieta, mas assim, quando a gente fala em síndrome metabólica e conseguir tirar essa gordura de barriga, o mais importante, Kátia, é a gente reduzir o máximo possível o carboidrato, a fruta da noite, o doce da noite. Aí você fala, por que da noite? A gente deita e dorme, o metabolismo cai. Tudo que a gente for comer no horário noturno não vai ser usado, porque esse açúcar está lá e não vai ser usado, ela vai ser armazenada. Em forma de gordura abdominal, no né? supermercado. Porque, na verdade, o corpo e as nossas células, elas querem que a gente fique gordinho, porque é estoque de energia. Porque se a gente lembrar lá atrás na pré-história, a gente não precisava dessa gordura. Por quê? Quando não tinha alimento, o corpo da gente tinha essa reserva. Só que hoje, nossa reserva é lá no supermercado, na vendinha, na pizzaria. A gente não precisa ter mais essa gordura para proteger a gente até do frio, né? Exatamente. E mulher sempre tem mais gordura do que homem. E tem esses estudos, eles falam que antigamente mulher foi feita para amamentar, para criar filhos. Então essa reserva de energia que tem é para a produção maior de leite, né? Homem não, eles eram os caçadores, que eles iam em busca do alimento e a mulher ficava quietinha cuidando dos filhos. Tem a ver com isso também. Então. Bom, agora hoje a gente tem que mudar a história, porque a gente não está mais na pré-história, né, gente? Vamos dar mais uma olhadinha no próximo mito ou verdade? Gordura abdominal pode ser um fator de risco. Verdade. Verdade, né? Como você disse. E como que a gente sabe quem está em casa se tem a gordura de barriga ou não? É simples, é pegar uma fita métrica e medir sempre na linha do umbigo, Kátia. Não é nem embaixo da barriga, nem em cima do umbigo. Bem na linha umbilical, respira e solta. Quando fizer a expiração é que é para medir, não é assim, ó, encolhendo. Você encolhe ao máximo e mede, né? Aí não dá, né? Agora, tem gente que tem... Tô vendo que é por essa moça, ó. Quando você pega aqui a gordurinha, você vê que ela tem uma gordura externa. E tem gente que é gordinho, mas você pega aqui e não pega a gordura. A gordura é visceral. Essa é a mais prejudicial para a saúde? É a mais prejudicial. Então, aquela gordura de barriga, que a barriga é dura, densa, é a pior. Parece pedra, né, até. Então, a gente tem a pele, a gordura, tem uma aponeurose, que é uma pelinha branca, e musculatura e o intestino por dentro. Tem até um estudo, Kátia, porque o que eles fizeram? Gordura de barriga não é o que faz mal? Vamos fazer lipoaspiração em todo mundo, não é? Faz sentido. Faz sentido. Fizeram. E Só aí? que você não tira a gordura visceral de dentro da aponeurose, você tira a gordura externa. A visceral continua lá. Então, pacientes lipados não diminuem o risco cardiovascular. O que Pelo foi contrário, interessante. né? Porque às vezes acham que, agora eu diminui minha gordura, então eu posso comer naturalmente, come muito mais do que comia e aí passa a ter problemas de saúde, né? Se auto-engana. É verdade. Vamos para mais um mito ou verdade, ó. Vamos ver o próximo? A síndrome contribui com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Eu volto, a doutora Maitê já responde pra gente. Olha, mande suas perguntas também, mulheres@tvgazeta.com.br, Instagram, @GazetaMulheres. A síndrome contribui com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Verdade, né? E acho que esse é o maior perigo dessa síndrome, não só de doença cardíaca, mas o AVC, que é o entupimento, né? Então, toda vez que a gente pensa, Kátia, que a gente tem essa gordura, que é as células marrons, a gente tem que pensar que a gente está entupindo não só a gordura da barriga, esteticamente é o que chama a atenção da gente. Muita gente vem no consultório falando, eu não estou me sentindo bem, a blusa não está fechando, mas não é isso. Essa gordura é um reflexo de tudo que está sendo entupido de gordura por dentro. Por dentro, eu estou na mesma situação caótica, né? Então, toda a gordura de barriga, a gente tem que pensar que 30% está indo para o fígado. E também, até mais do que isso, está indo entupir dentro do endotélio desses vasos. Então, tem que reverter essa situação, né? Não só emagrecer, tirar a gordura de barriga. É isso, gente, com atividade física, dieta, mas não é só contar as calorias durante o dia, né? É comer da forma equilibrada, né? E fazer atividade física, porque você consegue tirar o máximo dessa reserva que está acumulado. E assim, como saber se você está com gordura de barriga ou não? Só cintura? Só medir? Também não. Existe ultrassom de abdômen, é tão fácil de fazer, Kátia, dá pra ver. Se você fizer um exame mais apurado, uma tomografia, e tem uma máquina que chama bioimpedância, que você segura e por próton você vê a quantidade de H+, onde tem gordura no corpo, proteína, água e osso. Você consegue, através da bioimpedância, ver localizado onde tem mais gordura. Barriga, braço direito, braço esquerdo. Normalmente a gente mulher tem mais gordura na coxa, né?
Então dá para localizar no bonequinho. Eu falo que é o bonequinho da verdade. É uma verdade que a gente não gostaria de saber, mas que é importante ter ciência. Porque a gente começa a ver, gente, o quanto que, infelizmente, a gente usa a balança, às vezes, como a forma correta de ver quanto cada uma pesa. Então, sei lá, eu peso 58 quilos, 57 quilos. A Gabi pesa 57. Mas, visualmente, o formato é diferente, porque eu posso ter mais músculo que ela ou vice-versa, né? Então, você pega aqueles caras de academia, você vai fazer o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, vai dar que é obesidade, mas não é. Porque ele tem muita massa muscular e pouca gordura. E o músculo pesa mais do que a gordura, né? Exatamente. Então, tem muita gente que entra na academia e fala não está resolvendo. Tô engordando, né? Na verdade, você está trocando gordura por musculatura, que é o mais saudável. E a bioimpedância mostra direitinho o que acontece, né? Sim. Vamos ver mais um mito ou verdade? A pressão sanguínea alta ajuda a evitar a síndrome metabólica? É o contrário. Mito. Pelo amor de Deus, Então, a pressão, quanto mais alta, ela vai piorar a síndrome metabólica. Se a gente já tem acúmulo de gordura e você aumenta a pressão, você vai diminuir o tamanho dos vasos periféricos. E aí você vai aumentar a pressão no coração que ele tem que bombear, fazendo que o coração tenha que usar seu mais rápido, mais bombear, uma musculatura mais forte. E isso, com o tempo, vai desgastando também a fibra muscular. Você sobrecarrega o coração, né? Então, você piora a fibra muscular também do coração. Então, é muito interessante isso, porque tem muitas pessoas que acham, tô com 14/9. Não é tão alta. Naquele momento pode não ser, mas ao longo do tempo você vai tortuando os vasinhos. E outra coisa, o que é muito interessante, Kátia, tem paciente que, por exemplo, está acostumado com uma pressão alta. Sempre 15/8. Que não tem sintoma nenhum? 17/9 não tem sintomas. Isso é muito ruim, porque quando for uma pressão 23, 12, que pode dar um derrame, um AVC, a paciente não vai sentir tanto. Então, uma pessoa que não tem sintomas é muito pior do que aquela que tem. Outra coisa que a gente se engana é quem tem pressão baixa. Eu tenho pressão baixa, mas meus pais têm pressão alta. E eu tenho em casa o aparelhinho de medir pressão. E a gente tem que medir, porque ela pode ser baixa hoje, mas amanhã ela pode se tornar alta, né? E não só medir de manhã. Não, você tem que medir vários horários. Porque até diabetes, você pica de manhã. Eu falo, você ficou sem comer nada. Lógico que vai estar baixo. Então, pica antes e 2 horas depois das refeições. E a mesma coisa com a pressão, né? Faz a aferição também em vários horários, né? Vamos ver mais um? O desenvolvimento da síndrome aumenta com o envelhecimento. Esse senhor, com essa pancinha dele, né? Já não passava no seu teste. E dá pra ver mesmo, né? Que é meio dura essa barriga. E por que às vezes tem gente que tem uma barriga assim dura e uns caroços, assim, parece que de gordura também? Tem os lipomas que são formados também na região da subcutânea que aparece mesmo. E outra coisa, tá vendo parece que em cima é mais alto do que embaixo? Aqui, né? Uma coisa que também acontece, que às vezes as pessoas não ficam pesquisando, é a hérnia de hiato. Que é a boca do estômago dilatada e quando você come dá maior distensão aqui na parte de cima do que embaixo. Isso tem que ser tratado, porque com o tempo esse refluxo pode lesar o esôfago das pessoas. E o desenvolvimento assim aumenta o envelhecimento. Verdade, como eu falei, a gente tem coincidência, mais ou menos 30% da população geral do mundo tem síndrome metabólica. É muita gente, né? Até os 25 anos, 20%. Depois dos 20 aos 45 anos, chega a ser mais de 58% da população. Ainda mais que a obesidade está crescendo muito, né, Kátia? Principalmente na infância já, né? Aqui no Brasil, 33% das crianças estão com obesidade. Mas, gente, é um número muito grande. Não, eu acho um absurdo. Na época que a gente era criança, era todo mundo magrelinho. Mas a gente não parava, a gente corria tanto. Hoje em dia as crianças são muito sedentárias. Brincadeira de criança é com tablet. Ainda que tem esses videogames que ainda brincam um pouquinho, mas a dieta também é muito errada, Kátia. É muito fast food, é muito carboidrato à noite, né? Quando a gente tem essa coisa de querer agradar os filhos no fim de semana, também interfere. Então, assim, a gente vê, eu falo com as crianças, é a mostarda. Eles não sabem que é a folha mostarda, eles acham que é a mostarda do ketchup, nunca viu. Então, também tem que a mãe, desde pequena, educar o paladar. Por mais que não goste, insista 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Diz que às vezes tem que insistir 120 vezes para a criança gostar, né, daquele determinado alimento. Eu falo, o japonesinho desde pequenininho come, né, aquele coisinha sashimi, e foi adaptado a comer desde pequenininho, ele gosta, né? Vai aqui em algum lugar que nunca comeu, a criança vai, nossa, que estranho.
Apesar que, eu acho que assim, na cultura brasileira, agora a criança come muito comida japonesa. Eu vou em restaurante e tem muito, não Mas tem? cheio de molho de soja, né? É um perigo. Que dá aquela chuchada, você fala, mas o sashimi, ele é tão saudável, mas pega o sashimi e mergulha no molho de soja, que o bichinho sai preto. No Japão não é assim, Então. é uma pontinha. Aliás, o shoyu é altamente rico em sódio. Ele é muito salgado, então toma muito cuidado quem é hipertenso de não usar muito shoyu. E nem aqueles temperinhos que vem em tabletinha e pozinho, porque aquele também tem muito sódio, né? Até aquele pozinho que é do miojo é altamente rico em sódio. E até o próprio macarrão, porque a massa é frita. Também. Ela já é, ela é fritinha, né? Para quando a gente colocar na água, ela cozinhar rápido. Não é milagre não, gente. Vamos ver algumas dúvidas que surgiram, olha. Da Célia Carvalho, por que as mulheres têm mais facilidade para engordar e mais dificuldade para emagrecer? Isso é verdade. As mulheres têm vários hormônios que são os contrarreguladores que fazem reter, armazenar mais gordura e energia, justamente porque tem esse, é amamentar, procriadora. E na verdade, a mulher, com a menopausa, piora mais ainda a situação, Kátia, porque a gente deixa de produzir estrógeno do ovário, vai produzir androstenediona, que ele é metabolizado na cintura abdominal. Então é muito comum a gente ver, mulher entrou na menopausa, ela perde a cintura. É verdade. Isso roliça, né? Então, isso é verdade por causa do fator hormonal. Tem como a gente diminuir esse risco? Sim, a gente usando as terapias hormonais contra esses hormônios. Agora, se a gente começar a reparar, quando a gente vai andar num parque, começa a olhar, porque eu já fiz esse teste. A maior parte das vezes você vê pessoas acima de 50 anos, 60 anos, homens caminhando. A mulherada não. Por quê? Começa a se dedicar mais para os filhos, fica mais em casa, depois os netos. Não se movimenta tanto. Trabalha bastante dentro de casa, mas não caminhada. Você vê mulher marcar jogo de vôlei ou qualquer outro jogo, os homens fazem isso. Não é verdade? E quanto a emagrecer, se você tem o marido e a mulher, eles vão fazer tem o mesmo peso, a mesma terapia de remédios, a mesma dieta, o mesmo exercício. O homem sempre é mais rápido. Dá até raiva, né? Mas isso acontece, e isso é questão de metabolismo e a genética também interfere nisso. Pais gordinhos, filhos gordinhos, então a gente tem que evitar que os filhos da gente fiquem acima do peso quanto antes, né? Se a gente cuidar da obesidade infantil, a gente vai evitar que seja uma criança obesa no futuro, tem estudo mostrando isso. A gente também, obeso criancinha, Kátia, diminui a estatura final. Então, se você não tratar, ele também perde centímetros e diminui a questão dos hormônios sexuais. Então, você tem o hipogonadismo hipogonadotrófico. O que é isso? Os caracteres sexuais, o pipizinho vai ficar menorzinho, vai começar a crescer só depois do tempo certo. Você entra numa puberdade tardia, a gente fala. Tem que levar no endócrino para saber direitinho, né? Se as coisas estão equilibradas na saúde da criança, né? Sim. Vamos ver mais uma pergunta que surgiu? Marisa Aldiane, como muito e não engordo, já tomei muitas vitaminas e não deram resultado. Além do medicamento, o que posso fazer para engordar? Acho que ela é tua parente, né, Kátia? É minha parente. Olha, Marisa, acho que a gente, sem saber, faz parte da mesma família. Eu engordo bem menos do que eu como bastante. Tem um metabolismo muito bom, porque é muito bom isso. É bom, mas a gente tem que ficar atento também, porque não dá pra gente, meu metabolismo é acelerado e pronto. Se abusa hoje, amanhã você compensa. Corre na esteira, quer dizer, também tem que fazer a sua parte, não é só largar na mão do metabolismo, né? Kátia, você não é uma falsa magra, você é magra e você não tem quantidade de gordura, isso que é o importante. Nunca vi você ficar sem fazer exercício. Não fica. Apesar de ser magra, você não fica, não vou fazer exercício porque eu sou magra, não. Não consigo ficar sentada no sofá mais do que 40 minutos, tem que levantar e começar a me mexer. Então, acho que a Marisa deve ser mais ou menos parecida, né? E é uma coisa, vitamina não aumenta a massa muscular. Tá? A vitamina é para imunidade, para células, mas com certeza uma pessoa que tem dificuldade de engordar é muito mais difícil do que quer emagrecer. Para engordar massa muscular e não gordura, gordura é fácil, vai num fast food, come um monte de porcaria o dia inteiro, você engorda a gordura. Mas para ganhar massa, você tem que comer muita proteína, você tem que fazer trabalhos de musculação, são atividades físicas para ter hipertrofia muscular e suplementos e remédios que às vezes a gente também usa para ganhar uma massa muscular mais rápido. Mas tem gente que tem medo de fazer esse tipo de tratamento, que fala assim, se de repente eu começar a engordar, vai descambar e eu vou engordar horrores. Isso é uma verdade ou não? Não, só né? Se você engordar a gordura. Se você, e não uma massa magra, né? Aliás, é o contrário. Quanto mais vocês trabalharem para ganhar massa muscular e secar gordura, a memória metabólica ruim da célula vai ser quebrada. Então, não adianta o paciente, por exemplo, quer emagrecer, toma remédio de emagrecer.
Tirou o remédio, Kátia, vai voltar a engordar. É verdade. Tem que emagrecer e trocar gordura por musculatura. Primeiro que esteticamente fica mais bonito. Segundo que você evita a síndrome metabólica, os riscos de entupimento. E terceiro que você não vai voltar a engordar tão rápido. Você mantém, você estabiliza teu peso. Por isso que você sempre diz, a gente emagreceu 5 quilos, você precisa de pelo menos uns bons meses, 6 meses, 1 ano, para a gente manter e o corpo criar aquela memória desse novo peso, que é menos 5, né? Essa memória metabólica, ela é chata, porque às vezes você está emagrecendo e não sai daquele peso, né, Kátia? Faz. Só mas está fazendo tudo certinho. E aí? E mesmo o contrário, às vezes tem gente que come tudo à vontade, não está nem aí. Parece que fica num peso alto que não sai daquilo, demora um tempo para começar a subir de novo. Isso é a memória metabólica. E que a gente não pode deixar com que isso também faça a gente terminar com o nosso tratamento, né? Porque normalmente, quem quer emagrecer e vê que chega nessa hora que não emagrece, quer saber, não tem jeito, e joga tudo, joga a toalha literalmente, né? Desanima. Mas na verdade eu falo, quanto mais magro, mais difícil é de emagrecer, isso é verdade. Um beijo pra você, viu, Marisa? Procura um endocrinologista pra você fazer tudo certinho. Vamos ver mais uma? Daiane, quais são as pessoas que correm maior risco de desenvolver a síndrome metabólica? As pessoas que têm já história na família, as pessoas que têm hipertensão, que têm diabéticos na família, as pessoas que têm essa cintura abdominal e que são muito sedentárias, são as pessoas propícias a desenvolver essa síndrome que vai ter um evento de risco cardiovascular no futuro. Então, é muito fácil. É só olhar para o perfil da pessoa. A pessoa que acumula gordura, que é sedentária, que não vai no médico, que não se cuida, são esses os que têm a propensão. E isso a gente tem que cuidar hoje, né? Não esperar chegar naquela fase para começar a tentar reverter a situação, né? Existe a síndrome metabólica dos adolescentes e das crianças, o que tem evoluindo muito. Então não é para deixar numa fase de adulto, é para quanto mais você tirar a gordura antes, vai ser mais fácil de deslocar essa gordura. Um beijo, Daiane. Vamos ver mais uma? Renata Graço, a idade influencia nesse processo de emagrecimento? Quanto mais passa a idade, mais fica difícil de emagrecer, infelizmente. Existe a que a gente chama de apoptose celular. As células têm uma memória para morrer. E conforme ela vai morrendo, ela vai ficando cansada, ela não trabalha direito, ela não metaboliza direito. Então, realmente é verdade. Não só doenças que também aceleram esse processo de engordar. Por exemplo, quem tem hipotiroidismo, cortisol alto, testosterona alterada, você propicia esse engordar mais rápido. A menopausa é um dos fatores, mas eu acho que assim, por mais que você tenha uma doença envolvida, que você tenha fatores genéticos, quanto mais você fizer atividade física e regrar a tua alimentação, você consegue reverter o quadro. Fechar o dia com um saldo positivo de exercício e negativo de calorias, né? Então, o mais importante para não acumular gordura, comer carboidrato antes do treino. Isso você sabe, Kátia, as pessoas não sabem muito isso. O que é? Fazem exercício, por exemplo, à noite, chega em casa e janta. Mas aí não adianta. E com macarrão para dar energia, né? Então, carboidrato, macarrão é antes do treino. Depois do treino, a gente tem que ficar de 2 horas a 2 horas e meia sem comer absolutamente nada que vire açúcar. Então, não pode, por exemplo, misturar whey protein, que é proteína, com leite. Depois, né? Porque a lactose vira glicose. É só proteína. Então, é um bom filé de frango, um omelete mais de claras do que de gema. A gente toma whey protein, que é o complexo de proteínas. Aliás, tem muita gente falando mal de whey protein, né, Kátia? Vamos falar o que é whey protein? E quais tipos, né? Porque são vários tipos no mercado hoje em dia também, né? O whey protein, tem muita mãe que fica com medo que o filho tome, né? Porque acha que tem hormônio, né? O whey protein não é o leite fervido. E essa substância que é o aminoácido, é a célula pequenininha do músculo, ela vai ser condicionada em pozinho, tá? Quem tem intolerância à lactose, às vezes toma whey protein e não sabe que não pode, porque é feito de leite. Existe o whey carnívoro, que é feito de carne. Enfim, o whey protein tem o peso molecular, o tamanho do aminoácido não entope o rim. Então não tem problema ser usado desde na quantidade certa, que é um scoop. Se você tomar muito, acha que vai ficar grande? Não, porque vai dar diarreia, porque ele é osmótico, não vai adiantar. Tudo, né? Não vai adiantar. Agora, quando a gente fala de outros tipos de suplemento, aí sim tem que ver se a função renal e se o fígado aguenta, tá? Mas o whey protein não é uma coisa ruim. O problema é que hoje a gente tem no mercado alguns produtos combinados, né? Tanto é que tem o isolado, o hidrolisado, o normal. Quanto mais for o hidrolisado, que é o mais purificado, é de proteína mais pura. Então tem uns que são misturados com carboidrato. E o que foi divulgado hoje em dia no mercado é que muitos falavam que era só proteína, mas você vai ver, tem muito carboidrato. Vê no rótulo, gente, tem ali quantidade de carboidrato X%, né? Sim.
E o normal, o ideal seria que fosse 0% de carboidrato. Exatamente. Só proteína pura, né? É. Um beijo para você, Renata. Vamos ver mais um? Eliane Cristina, minha mãe tem problemas de pressão alta, tireoide e também problemas cardíacos. Já fez ponte de safena e mamária. Ela tem que emagrecer pelo menos 5 quilos, mas não consegue. Será que pode ser síndrome metabólica? Certeza absoluta. Agora, pior ainda, que ela já teve a síndrome metabólica e que já desenvolveu o risco pior, que é ter infartado. Se ela não cuidar da síndrome metabólica, ela vai poder reinfartar de novo, porque por mais que a gente, por exemplo, coloque um stent, que é um guarda-chuvinha que abre o vaso, esse stent pode ser obstruído de novo, Kátia. Então, não é porque pôs stent que não entope de novo. Pode entupir no mesmo lugar. Em cirurgia cardíaca, a gente usa outro vaso, que é a ponte de safena, e ele pode também ser obstruído novamente. E não tem muito o que fazer. Então, nesse caso, Eliane, a gente fala assim, tua mãe precisa de tratamento mais do que qualquer pessoa. Pacientes infartados com derrame, com hipertensão grave, diabetes muito insulinizados, são os candidatos número 1 para tirar essa síndrome metabólica, porque o risco é muito maior. Agora, tem que buscar um endocrinologista para fazer o tratamento certinho, né? Porque quem já infartou não é qualquer remédio para emagrecer que pode tomar. Então. E aí é um trabalho de endocrinologista junto com cardiologista também, Sim, né? Tem que ser multidisciplinar, né? E isso é o mais importante, não só também, só o cardio, o endócrino, né? O psicólogo, o nutricionista, o personal trainer. Por quê? A síndrome metabólica, ela exige que o paciente tenha consciência. Então não é só tomar um remédio, na verdade é mudar o estilo de vida. Isso é o mais difícil de ser feito. É, mudar os hábitos, né? Sim. Um beijo para você, viu, Eliane? Busca um médico certinho com essa equipe multidisciplinar, tá? Vamos ver mais um? Flávia Caroline, o metabolismo acelerado contribui para o emagrecimento de algumas pessoas? E as pessoas que não têm um metabolismo acelerado, quais tipos de alimentos elas podem consumir para ajudar a acelerar o metabolismo? Boa pergunta. Então, realmente, tem pessoas que comem tanto quanto eu e são bem mais magrinhas, ou comem tanto quanto eu e são bem mais gordinhas. Isso é genético, isso está envolvido vários genes e doenças que podem estar apresentando. O que a gente pode fazer uma pessoa que tem um metabolismo lento? Você tem que estimular ela a comer de 3 em 3 horas, fazer exercícios aeróbicos. Então, Kátia, pilates não resolve, musculação não resolve, coisas de caminhada leve não resolve. Tem que ser corrida, dança, coisas que acelerem o coração bastante, né? Acelerar 30% a mais do basal, mais de 25 minutos. Outra dica, não adianta fazer todo dia 20 minutos, Kátia, tem que fazer pelo menos 45 minutos. Sim. Evitar os carboidratos, a farinha branca, tirar o glúten o máximo possível, não comer tanto doce, enfim, o que a gente está falando. Quem já tem um mecanismo ao contrário, acelerado, são pessoas que perdem muito. Então, essas pessoas têm que fazer mais musculação, atividades de hipertrofia muscular, elas têm que comer muito mais proteína, tem que também comer um pouco de carboidrato à noite, que a gente não dá para quem está acima do peso. E você tem que, por exemplo, tem suplementos, tipo whey protein, de cadeia ramificada, que você dá à noite para a pessoa não perder tudo que ela ganhou durante o dia. Legal. Então, tem mecanismo para a gente fazer, que é desacelerar o metabolismo. Eu acho isso muito ruim, né? Mas tem pessoas que precisam, né? Mas tem gente que é muito magra e se sente mal assim também, né? Sim. Ou quer engordar, se entope de açúcar. E aí depois vê que está diabético. Porque também é uma ilusão a gente achar que só gordinho tem diabetes, né? Não, tipo 1 é magrinho. Então, pois é. Então tem que ficar atenta, viu, Flávia? Vai também você no endocrinologista. Vamos ver mais uma? Pergunta da Rosa. É verdade que na menopausa é mais difícil emagrecer? Pior que é verdade, né? Rosa. Como a gente falou, a gente produz mais androstenediona, cintura abdominal, o metabolismo está mais lento, que as células envelheceram. E também, às vezes começam os problemas ortopédicos, aí não pode fazer o exercício direito. Está acima do peso, o joelho. Exatamente, aí começa um monte de coisa a complicar. É verdade. Um beijo, viu, Rosa? Vamos ver mais uma? Eliane Isaías. Injeções anticoncepcionais podem engordar? Então, depende de que substância a gente vai estar usando. Na verdade, a maioria dos anticoncepcionais que a gente usa à base de estrógeno, que é a pílula que a gente usa, eles dão uma inchadinha assim, tá? Porque eles retêm mais líquido. Por isso que a gente tem alguns anticoncepcionais que tem diurético junto, para ajudar a eliminar esse excesso de líquidos. Quando a gente tem os injetáveis à base de andrógenos, dos hormônios masculinos, você pode até engordar um pouquinho, mas não tanto de gordura. Aliás, eles tiram gordura da pessoa. Então, mas por outro lado, eles podem dar osteoporose precoce, eles podem dar outro tipo de problema. Então,
Anticoncepcionais, andrógenos, injetáveis, na verdade, até tira celulite, tira gordura. Por outro lado, você não pode usar para sempre, porque ele oh, meu Deus do céu, tira o cálcio. Tá, então, mineraliza, né? Isso. Agora foi. Pode ajudar a ter osteoporose. Então, você tem que usar por pouco tempo. E se você estiver num período de fertilidade que ainda quer engravidar, não é recomendado. Você tem que fazer os exames, saber a fertilidade para saber se pode usar ou não. E até as injeções, que a maior parte das injeções são de 3 meses, né? E se a mulher nunca usou esse tipo de método anticoncepcional e começa a usar e tem algum efeito colateral, demoram 3 meses para se ver livre disso, né? E às vezes até bloqueia um pouco mais. Então tem que tomar cuidado e saber certamente se vai usar isso. Se é bom para você ou não. Um beijo, Eliane. Vamos ver mais uma? A síndrome metabólica pode atrapalhar uma mulher a engravidar e a gordura visceral também atrapalha? Pergunta a Patrícia. Olha, essa foi ótima pergunta, hein? É bem inteligente a Patrícia, hein? É verdade. Você sabe que essa síndrome metabólica com resistência insulínica, ela vai alterar o FSH da hipófise, que vai mandar uma informação de bloqueio da ovulação. E a gente sabe que síndrome metabólica com resistência insulínica piora o síndrome do ovário policístico. Nossa, falei um monte de coisa. O que eu quis dizer? A insulina alta piora a função de ovulação. Então, meninas que estão querendo engravidar, estão acima do peso, principalmente com testosterona e insulina alta, que é no ovário policístico, tem que fazer tratamento. Porque elas às vezes estão sangrando, mas não estão ovulando. Então, engana. Falso sangramento, né? Falso sangramento. Isso é muito importante. Então, quem quer engravidar realmente deveria diminuir a cintura abdominal. Não só isso. Quando você está acima do peso e engravida, aumenta o risco de você ter uma hipertensão, que chama DEG, de você ter diabetes gestacional, de você ter várias complicações. Então, quem quer engravidar deveria primeiro tentar emagrecer para depois engravidar. E sem falar que também faz mal para o bebê, né? E aumenta o risco tem um de sofrimento do bebê. Uma vez que você tem pressão elevada, que você tem diabetes gestacional, o bebê também acaba tendo todas essas influências, né? Altera o perfil até de você ter um aborto, você ter um parto precoce, de você ter um neném com diabetes. Então, é muito grave. Qual que for o seu caso, Patrícia, vai no médico. Resolva isso antes de engravidar. Vamos ver mais uma? Daniela Pena, essa síndrome também afeta crianças? Se sim, a partir de qual idade? A idade que tiver gordinho, então não tem idade. Aquele bebê gordinho, com aquelas dobrinhas antigamente, hoje em dia já não é tão bonito assim, né? Vovozinha, né, que acha bonito e dá um monte de comidinha, mas você sabe que a bioimpedância a gente também faz na fase de puberdade das crianças e também tem uns dados de antropometria que a gente tem os gráficos, quanto que deve ter a cintura abdominal das crianças. Ah, de criancinha também? Tem. Isso depende da idade óssea e a gente calcula com a idade se é menino ou menina. Então, esse valor de 80, 94 não é para criança. É para adulto. Isso é depois que você já fechou a cartilagem epifisária. Então, o pediatra pode ficar atento também, né? Sim, o pediatra pode medir e ver se está dentro do padrão. E, gente, mesmo visualmente, a gente sabe quando a criança está gordinha, né? É aquele joelhinho gordinho, pezinho de batata, aquela barriguinha. Fica com um papinho, parece que o pescocinho encurta, não é? E uma dica aqui. Quem está com a criança gordinha e tem acantose nigricans, o que é isso? É uma manchinha preta aqui na dobra do pescoço? Já viu? Debaixo do bracinho. Ah, eu já vi. Isso significa insulina alta. Ah, é? É. E às vezes tem mãe que esfrega e vem com o pescoço todo manchado lá vermelho. Não, isso não sai. Se você der remédios para baixar a insulina e fizer emagrecer, vai então, essa marca é um sintoma de diabetes. É o sintoma de pré-diabetes, isso mesmo. Eu não sabia não. Gente, um risquinho preto que fica aqui, que parece que a criança fala, é de dobrinha, dobre aí marca, ou na axila. Não sabia disso. Na virilha também, às vezes. Na virilha. Então, se você reparar isso no seu filho, corra. Corra, gente. Não dá para esperar muito, não. Porque se a diabetes já é prejudicial no adulto, quem dirá na criança, né? Em criança, meu Deus, isso já é uma resistência insulínica avançada. E a gente sabe que, infelizmente, muitos pais percebem que o seu filho tinha diabetes quando entra num coma diabético. E aí é triste, porque a gente sabe que essa criança já tem um corpo que já teve um agravamento de alguns órgãos com essa doença, né? Poderia ter sido evitado muitas vezes, Pois é. Olha, eu vou passar os contatos da doutora Maitê. Qualquer informação que você queira, tem, olha, umas matérias bem legais no site dela. Acessa, é o www.doutoramaiteendócrino.com.br.
Lembrar, gente, que o Maitê é THE, tá? Doutora Maitê endócrino.com.br. É claro que a doutora Maitê volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, você fica mais do que à vontade. Obrigada, viu? Boa tarde, boa semana para você.